essa conversa que nós estamos tendo aqui é boa, porque nós vivemos num momento muito difícil da história do mundo, né? Um momento de devassidão total no mundo, é o que a gente está vendo aí todos os dias na televisão, no rádio, no meio da igreja, e as pessoas estão confusas, muitas coisas surgindo que está levando as pessoas a uma confusão total, ninguém sabe para onde ir, né? Como disse o profeta, se Deus fosse julgar o mundo hoje, trazer o cumprimento da palavra através de uma igreja, qual igreja ele usaria? Então, assim, existe uma grande confusão no mundo hoje em relação a o que é verdadeiro no mundo hoje, o que é a verdade de Deus no mundo hoje. Por qual via Deus está operando, falando, e por onde nós devemos, em que nós devemos nos basear para saber que nós estamos dentro daquilo que é verdadeiro. Então, e isso causa muita questão no meio do povo. As pessoas estão buscando essas respostas e acaba que essas respostas não vêm. Por que essas respostas não vêm? Porque o mundo hoje, a tendência do mundo hoje é se afastar da mensagem do profeta. Nós temos até relatos de pessoas que abandonaram a mensagem por não ter a resposta de muitas coisas concernente à vinda do Senhor Jesus Cristo, não é? O arrebatamento, por que não se cumpriu ainda, né? Teoricamente falando, por que não, na cabeça de muita gente, por que isso não aconteceu ainda e o mundo já está na condição que está? Então isso aqui serve para nos ajudar a entender melhor isso. Como é que você vê, irmão Alexandre, na cabeça assim, das pessoas em relação à mensagem, esse grande problema que existe no nosso meio hoje? Como é que você vê isso? Sim, a questão do povo da mensagem em si. Sim, né? povo. Sim. Eles devido ao houve um sistema. Na realidade, o povo da mensagem hoje, eles entraram numa linha que não é uma linha direta do Espírito Santo. Eles tomaram uma linha que veio seguida de muitas tradições, muitos costumes, né? Pela Bíblia deles, tempos lá passados, até hoje. Então, o povo da mensagem, eles vieram com uma bagagem muito pesada em relação à questão do profeta, o que é um profeta, na qualidade de profeta, entendeu? Até cito Mateus 10:41, que diz que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, né, recebe o mesmo galardão de profeta. Ou aquele que recebe na qualidade de justo, né, recebe ele na qualidade de justo. Então, um profeta, ele é o assíntio do Senhor. Ele é a boca de Deus, né? Então, quando ele fala, é Deus falando através dele. Então, muitos tomaram a mensagem de Mombrana, o profeta, como sendo na qualidade de justo, como um homem simplesmente comum, que veio, trouxe a mensagem, mas ficaram enredados apenas nisso, mas não aprofundaram, não buscaram, através do Espírito Santo, uma clareza espiritual para entender o que realmente a mensagem do profeta, o que o profeta fez nesse tempo. Entendeu? Sim. E por isso que até cita lá a parte que Paulo fala aos Coríntios, né? Por isso que entre vós muitos fracos, muitos doentes, né? Muitos que dormem, porque eles não estão discernindo o corpo do Senhor, a palavra do Senhor. Então, eles estão recebendo o Mombrana hoje como um homem simples, comum, né? Agora, a Bíblia fala assim, se você tem recebido ele na qualidade de profeta, aí você tem recebido assim do Senhor. Porque o profeta, ele fala, ele tem o poder da palavra falada, está na boca dele. E o profeta, nós vimos aí, né? Foi bem explícito, está explícito aí, né, na internet, nas mensagens. Nós vimos o poder da palavra falada expressada na boca do profeta. Era visível, era notório, você vê ali Jesus Cristo ali falando através daquele homem. Brana, né? Um homem simples, né? Camponês, né? Aquela história dele, né? Difícil, os Branas, mas era um homem enviado de Deus, um homem chamado por Deus, um homem escolhido, selecionado, né? Para trazer a mensagem, trazer um êxodo, porque quando Deus traz um êxodo não é um homem que traz um êxodo, o êxodo é uma saída, né? É uma libertação do povo. Sim. Então, quando é criado um êxodo, quer dizer, Deus vem através do homem trazendo esse êxodo, essa libertação,
né? Que nem o povo de Israel estava escravizado, né? 400 anos escravizado. E o povo clamou e Deus foi e enviou, levantou ali um Moisés ali. Era a libertação do povo, né? Era um êxodo, era uma saída, era Deus tirando o povo de 400 anos escravizado através de Faraó ali, né? Trouxe eles para fora. E o fato da palavra, ela mesmo escrita na Bíblia e lida e falada pelo profeta, as pessoas ainda têm dúvida, porque vem um homem que não é profeta, que se intitula um ministro. Sim. E ao titular o ministro, ele desvia as pessoas da linha do mensageiro, como Abraão, né? Que a promessa foi dita, né? Que assim como foi nos dias de Ló, ali quando os 3 anjos, né? Sim. Desce e trata diretamente com Abraão. E Abraão vê aquilo ali, discerniu aquilo ali. Discerniu, ele dentre os 3, ele chamou meu Senhor. E Ló chamou meus senhores, mostrando ali a falta da revelação. E Abraão focou somente em um homem. E o Qumran afirma que isso aconteceria no final do tempo. Que o mesmo que aconteceu lá naqueles dias, aconteceria também nos dias dele. Tanto que ele cita Billy Graham e Oral Robertson como os 2 anjos que foi enviado a Sodoma para pregar a palavra, para cegar, na verdade, né? Como os 2 anjos cegaram lá no dia de Ló, esse Billy Graham e Oral Robertson veio também para cegar os tradicionais, né? e os pentecostais, e vieram para cegar eles. E o que acontece? Mesmo o irmão Branham citando isso na mensagem, só que o irmão Branham não cita ele como ele, quando ele podia ter dito assim, ó, mas e o terceiro anjo? Cadê o terceiro anjo? Ele não cita, mas ele cita esses 2 anjos. Aí se você fizer a comparação dos 3 lá e os 3 no dia do irmão Branham, você vai ver que aquele que Abraão adorou era o mesmo que estava ali com o profeta. Sim. E esse foco foi tirado do povo. Porque veio o irmão Branham, assim como lá o anjo discerniu os pensamentos de Sara, conhecendo o pensamento dela, que ela não riu dando gargalhadas, né? O riso dela foi um sorriso sarcástico, né? Foi dentro, e dentro ainda tinha uma tenda, e estava descosta para ele. Mas ele, como Deus, ele só sabia o que estava se passando lá dentro da tenda. E o profeta irmão Branham, ele fazia a mesma coisa. Quando ele começou com o discernimento, a primeira coisa que ele fazia era dando as costas ao povo. E mesmo o povo vendo isso, os ministros vendo esses fatos, esses acontecimentos, mesmo assim, eles ainda reprovam o irmão Branham. Porque a pessoa que diz que não foi Deus ali no irmão Branham, a pessoa que diz que a palavra não se cumpriu ali no irmão Branham, ele está simplesmente negando o ministério do profeta, que é o ministério, que é o último ministério, que onde tudo seria concluído. E eles se colocam numa posição, não, isso não foi isso não, isso é para futuro, isso é para... E futuro, colocam para o futuro, né? Não é? Futuros os quais nunca passa. Sim. Né? O mundo se desabou, o mundo já desabou, né? A condição do mundo, o Branham pregou isso, né? Sim, o mundo cai nos pedaços. Né? Tem uma mensagem, né? O Branham fala sobre isso. Não é? Quer dizer, ele pregou essa mensagem. Então, e mesmo assim, a pessoa ainda fica procurando alguma coisa. E está vendo que o mundo não tem mais saída. A política falida, a saúde falida, o mundo, os países mais ricos falidos, tudo tem se passado, guerra, rumores de guerra, tudo já aconteceu lá atrás, começou em 1917, as guerras, né? Sim, e a Segunda Guerra termina com os judeus todos na sua terra prometida e o povo ainda querendo ver
a vida de Jesus Cristo. Eu achei importante, irmão Karen, quando você falou agora, você falou uma coisa que para mim foi importante, porque eu considero importante, porque você falou assim, esse foco, isso foi tirado do povo. Foi. Esse foco sobre o profeta. Que é isso que Deus queria que o povo visse, que o povo enxergasse. Isso eu encontro isso muito visível quando ele fala para o irmão Brano assim: se você fizer com que as pessoas creiam em ti, ó, sim. Ele não diz assim, o irmão Brana veio pregar o evangelho, ele veio apresentar Jesus Cristo, ele veio representar a Deus aqui na terra. Ele era um representante de Deus. Mas o objetivo dele, o trabalho dele, a tarefa que ele veio executar é pregar o evangelho. Então, quando um homem prega o evangelho, ele está fazendo com que o povo creia em Deus. Mas quando o próprio Deus veio falar com um profeta, ele não disse, se você fizer com que as pessoas creiam em mim. Ele disse assim, ó, se você fizer com que as pessoas creiam em ti. Por isso é que a importância de receber o profeta, como o irmão Alexandre comentou muito bem, nessa qualidade. É aí que está o trono de graça, de misericórdia para nós, não é? Seres humanos, pessoas comuns, é crer, receber esse profeta para perdão dos nossos pecados na qualidade de um profeta. Então esse foco, ao longo do tempo, conforme a mensagem veio chegando para os países, né, inclusive no Brasil, podemos falar pelo nosso país, né, a mensagem já chegou aqui deturpada, sem esse foco. Né? Eu quero ler um parágrafo aqui, só para a gente corroborar mais e continuar, né, na nossa conversa. Na mensagem Testemunhas 75, o irmão Brano diz assim, ó, falando de um só homem, porque esse foco deveria estar sobre um só homem. Ao contrário, né, do que está acontecendo hoje no nosso Brasil, no mundo inteiro, né? Mas vamos falar pelo menos do nosso Brasil aqui. O foco desse ministério está sobre milhares de homens que estão tomando um lugar da qual eles não foram chamados para estar. Então o irmão Brano diz assim, ó, Deus nunca ficou sem uma testemunha. Ele sempre, agora eu quero que você entenda isto muito bem, Deus nunca, em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Ele, em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Ele sempre teve pelo menos um homem sobre o qual ele pudesse colocar suas mãos e dizer, esse é a minha testemunha. Chegou a ser um só homem. Olha o irmão Brana falando aqui. Chegou a ser um só homem certa vez. E Jó era a sua única testemunha. E Abraão na terra, mas Deus tinha uma testemunha. Alguém testemunhará por Deus em algum lugar. Aí você se lembra, né, Alexandre? Quando Jesus falou assim, uma frase muito simples para Felipe, né? Felipe perguntou para ele, mostra-nos o Pai e nos basta, né? Sim. E Jesus olhou para Felipe e falou, Felipe, você está tanto tempo comigo, estou tanto tempo com vocês ainda não viu? Aquele que vê a mim, vê o Pai. E ele mandou um recado para João no presídio. Mandou um recado, quando o discípulo de João chega até Jesus, para perguntar a respeito se era ele o que deveria vir ou não. Qual foi a resposta de Jesus? Fique no culto meu aqui. E ele, ao ficar no culto, ele viu cura divina, né? De espírito. Sim, os cegos viram. Os cegos viram, os mudos ouvem, né? Os coxos andavam, os paralíticos. Isso. E o evangelho é pregado aos pobres. Sim. Vai lá e diga isso a João. E diz a ele ainda, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E João, sabendo que o papel de Jesus era fazer justamente aquilo que ele mandou falar, ele não teve dúvida. Ele, como aquela águia de Deus,
Ele simplesmente no presídio, quando ele ouve isso, o que aconteceu no culto de Jesus Cristo, ele falou assim, não, verdadeiramente é ele, o homem que deveria vir. Quer dizer, o profeta, irmão Brana, ele poderia dizer mesmo às pessoas, olhe para mim. Sim. E muitas das vezes ele disse isso. Ele falava assim, irmã, peça a Deus, no culto dele de cura, ele falou assim, peça a Deus, ore a Deus, para que Deus possa, ore a Deus, peça a Deus, para que Deus possa mostrar para mim o seu problema. Mas veja bem, Pois é. ore a Deus, para que Deus possa mostrar para mim o seu problema. Quer dizer, Deus estava ali fazendo as mesmas obras que Jesus fez lá, e ainda o povo negando a existência que era de Deus. E ali estava se cumprindo as escrituras, no ministério daquele homem chamado William Marrom Brana. Que é um pedacinho do papel, né? Foi pregado hoje, né? Sim, sim. É o outro lado, né? É, senhor? Do lado, é verdade. Lembra, Alexandre, um pedacinho do papel? Lembro, sim. Né? A rádio aqui, não, leva aqui um pedacinho, também está um pedacinho. E quando chegava, ia apanhar a roupa, né? Cara, engraçado. Perfeito. É perfeito esse papel. Aí, toma aqui a sua roupa. Quer dizer, a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu dentro do ministério do irmão Brana. E como eu havia conversando com a época, com o ministro na época, né? Tem que citar certas coisas. Conversando com ele, ele falou para mim assim, quem é o irmão Brana? Eu fiquei quieto, né? Eu ia dar uma resposta para ele, mas eu fiquei quieto. Eu ia falar para ele, o irmão Brana é aquele que você, por causa dele, você está onde está. Né? Rico, poderoso, enganando o povo. Mas aí eu aguentei para não, né? Não entrar em atrito, que a gente não está aqui para arrumar atrito com ninguém, nem confusão. A gente está aqui para mostrar o Evangelho de Cristo, que tem se cumprido, né, nos dias do irmão Brana. Nós somente somos crentes naquilo que já foi cumprido. Né, E ele falou, né, Carlinhos? O irmão Brana diz que ele não veio trazer uma nova denominação, né? Vinha apresentar a vocês a Cristo. Amém, E verdade. esse ressuscitado, né? Jesus Cristo. Então, até nos tempos lá de Acabe, Jezabel, o profeta do dia, que era Elias, né? Ele era o profeta dela também. Ela querendo ou não. Sim. Ela perseguiu ele, né? Rejeitou ele, tentou matar ele de todas as formas, mas ele continuou, ele era o profeta dela, porque era um homem escolhido por Deus, né? Sim. Um homem que foi chamado por Deus do momento, é o homem do momento. E aquele homem do momento ali, ele é profeta para denominar todo o sistema, todos os seres humanos. Ele é profeta para todos, né? Então as pessoas até, não, ele é profeta, não, ele é profeta de todos, né? Agora cabe você tomar ele na qualidade de profeta ou não, né? Você tomar ele como um homem chamado por Deus, enviado por Deus, Sim. sim ou não. E Paulo, Alexandre, ele era tanto profeta para o gentil, Sim. quanto profeta para o judeu. O ministério de Paulo ligava os dois povos. Paulo corrigiu tanto o judeu, como veio para o gentil. E se você observar, eu creio que não está saindo do assunto, mas o ministério do profeta, irmão Brana, ele liga os dois ministérios. Sim. Isso, Sim, correto. sim. Correto. Né? É o último ministério. É. E esse último, como lá foi primeiro Paulo, e o final, profeta irmão Brana, ele tanto foi profeta a nós, gentil, Sim. como foi profeta ao judeu. Por isso que está escrito que quando Jesus voltasse para o gentil, os judeus também o veriam. Não é? Sim, Segundo a festa da colheita, né? Isso. Sim, você tem esse parágrafo aí, não, né? Ele reconheceria. Esse parágrafo é o que a gente, né, a gente não prepara as coisas, né? Sim, mas pode continuar. Pode continuar. Sim. Então é isso. Então nós temos que aprender a fazer ligação. E o irmão Brana diz assim, não se há dois profetas ao mesmo tempo. Dois profetas maiores. E as pessoas ficam esperando dois profetas maiores em Jerusalém. Sendo que o próprio irmão Brana, a própria Bíblia em si já condena isso.
judeu, tendo conhecimento que tem das escrituras, vão aceitar isso? Isso mostrando que não é um homem, é um ministério. Sim, sim. Ministério. É um ministério. É na rua espiritual, né? É isso. Eles foram mortos na rua espiritual, né? Justo. Correto. Moisés e Elias, né? Uhum. Então, eles têm uma visão natural disso, aqueles corpos físicos, né? De Elias lá, de Moisés, né? Lá do tempo, lá do Velho Testamento, né? Mas não, é na rua espiritual. É verdade. Né? E aquilo que Jesus disse, né? Quando o Mombrana estava indo para os judeus, o Mombrana falou assim, ela vai ser simples. Ao eu chegar lá, eles vão ver a manifestação de Deus no meu ministério, vão ver a manifestação do ministério do profeta, eles vão crer e vão levantar as mãos aceitando Jesus. Porque eles criam sinais, né? Os sinais é uma prova de que, né, Deus está ali. Que Deus estava ali, que cego vendo, morto sendo ressuscitado. O irmão Brana ia apresentar isso a eles. Mas aí do anjo, o que a voz falou para o irmão Brana? Deixe por agora. O anjo falou assim, não é contigo, você não tem nada a ver com isso. Não, deixe por agora. Ele chegou aí ao Cairo, né? Chegou ao Cairo, né? Chegou. Aí já estava tudo agendado, já programado, tudo lá nos homens do Evangelho completo, né? Que acompanhavam o ministério do Mombrana ali. Eles ficaram até meio, né? Sem entender, assim, né? Porque estava tudo programado, né? E é onde o ministério do Mombrana, ele não foi natural. Sim. Ele foi um ministério sobrenatural. Por isso que as pessoas, eles não entendem, não conseguem, têm dificuldade de entender essa parte. Por que que tem dificuldade de entender? Porque eles estão, vamos dizer assim, né? Eles têm o conhecimento daquilo que já leu, daquilo que viu, mas eles precisam ter uma revelação do que aconteceu. Por quê? Porque o ministério do Mombrana, assim como Jesus, quando ele chegou curando, expulsando demônio, discernindo, o povo queria seguir ele para todo lado, né? Sim. Queriam seguir ele. Ali era um ministério terreno. Mas, né? O pessoal seguindo ele. não é? Traz de comida. Cura do corpo. E o ministério do Mombrana também foi a mesma coisa? Era chamado, ele não, a agenda dele era lotada, porque cura divina, ele enchia as igrejas com as pregações dele. Foi muita gente para o mundo pentecostal. Não é? Achei aqui. Achou? Esse parágrafo. Pode ver. Vou ler aqui. Ele muito bem colocado, né? Assim como Paulo, o ministério dele foi para tanto para os judeus como os gentios, claro que ele foi muito mais voltado, né, direcionado aos gentios, mas também houve uma ligação ali. Mombrana vem cumprir a mesma coisa. E se você for ver, antes de você ler, o ministério do Mombrana foi mais voltado para o gentio do que para o judeu, do que para o gentio. Observa isso. Né? O que o Paulo trouxe para o gentio, o Mombrana, gentil, levou para o judeu. E tanto que ele fala, e tanto que ele diz uma coisa que me veio à mente agora, em relação à abertura dos selos. Quando o Mombrana fala sobre a abertura dos selos, ele não fala relacionado ao gentil, ele fala assim, nem mesmo a abertura dos selos é para nós, para os gentios. Isso era para os judeus. Eles tinham que ver esses selos abertos para poder reconhecer Jesus Cristo. O Messias que eles tinham rejeitado lá. Sabe, mensagem festa das promessas. O irmão Brana pregou. O selo foi aberto, né? A era foi revelada. As eras da igreja foram reveladas. Trouxe ali a palavra, trouxe ali. No meio, entre as eras e o selo, o irmão Brana vem e traz as 70 semanas de Daniel. Que era um assunto que estava dormindo, escondido, tanto para o judeu como para o gentil. Mas aquele assunto da 70 semanas de Daniel é um assunto exclusivamente dos judeus. Sim. E só foi dito a Daniel, né? Descanse em paz. Espera na tua sorte, porque isso não é agora. Isso será revelado no tempo do fim. Sim, amém. É isso aí. Não é? Exatamente isso. Aquele parágrafo da... Então, aí ele diz aqui, a mensagem é a festa das trombetas,
parágrafo 214, Festa das Trombetas, 214. Mombrano diz assim, ó, esta será a trombeta. Então vamos ver o que ele fala aqui, o que será a trombeta. Ele diz assim, ó, a festa será rejeitada. A festa será rejeitada. Então seu Messias será conhecido. Observem, eles conhecerão seu Messias quando eles o virem. Por que ele está dizendo isso? Ele foi, quando ele veio a primeira vez no Calvário, para dar a vida no Calvário, eles o rejeitaram lá. Sim. Eles o rejeitaram, tanto que Jesus diz assim, a Bíblia diz lá em, se não me engano, São João, diz assim, ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Mas a todos quantos o recebessem, que seriam judeus e gentios, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Mombrano está dizendo aqui, ó, a festa será rejeitada. Era para ser uma festa espiritual lá, deles receberem Jesus. Mas o plano de Deus é que ele viria como um cordeiro para morrer no Calvário. Então o Mombrano diz assim, observem, eles conhecerão seu Messias quando eles o virem. Ele virá em poder desta vez, aquele que eles esperam. Ele está vindo em poder para a noiva gentílica, que é o ministério do profeta. Ele vem em poder para os gentios, através do ministério de Mombrana. E, cumprindo o ministério de Mombrana, para quem que ele está se revelando? Para os judeus. Olha aqui o Mombrana falando, ele está vindo em poder para a noiva gentílica e os judeus vão reconhecê-lo. E então a Bíblia diz, não acabamos de pregar, a Mombrana falando com a igreja, né? Não acabamos de pregar sobre isto aqui, cerca de 6 semanas ou mais atrás? A Bíblia diz que quando eles disseram, onde obtiveste estas feridas? Quantos se recordam da mensagem? Levante sua mão. Claro que você se lembra. Vem, onde conseguiste estas feridas? E aí Jesus responde, na casa dos meus amigos, que foi na casa dos próprios judeus. Então, o ministério do Mombrana é para fazer com que eles reconheçam aquilo que, a expiação que eles rejeitaram lá atrás, quando Jesus veio a primeira vez. Né? Então ele trata com o ministério do profeta para que os judeus possam reconhecê-lo. E isso foi através da revelação dos selos. Por isso que Mombrana diz, né, que nem mesmo os selos é para os gentios. Não. É para os judeus. E, inclusive, o fato de muitos interpretar a mensagem do Mombrana, que não é para ser interpretada, era para ser crida. Sim. A mensagem do Mombrana não é para ser interpretada, é para ser crida. Esse fato de tentar interpretar é que se criou várias religiões em cima da mensagem do profeta. São ministérios fora do ministério do Mombrana, que são esses ministérios que estão aí dizendo que é o 8º mensageiro, né? Ressurreição isoladas. Ressurreições isoladas. Sim. Por quê? Porque os homens perverteram a verdade da palavra. Mas se ficasse com o que o Mombrana deixou, eles veriam que não pode nem haverá outro mensageiro. Sim. Que o Mombrana foi o 7º mensageiro, segundo as Escrituras. E quando esse 7º entra, que é citado o nome dele, é reconhecido o nome dele, aqui na Terra, termina-se o tempo para o gentio. Sim. Totalmente. Deus tratou, né? Quer dizer, eu abri aqui, irmão, um parágrafo sobre isso aí. Você tocou num assunto assim, é um grande problema, né? Quando nós falamos que a mensagem chegou no Brasil deturpada, isso é uma grande verdade, porque nós fomos, ao longo do que nós conhecemos a mensagem, nós aprendemos com os pastores de que nós temos que buscar o último eleito para o rapto acontecer. Isso é uma questão, uma grande questão. Buscar o último eleito, isso é uma grande falta de entendimento, porque a Bíblia, quando ela fala do eleito, não é? A Bíblia está se referindo ao eleito para o corpo místico de Jesus Cristo, que é o corpo das eras, não é? Então, assim, na mensagem, eu estou aqui com a mensagem aberta aqui, a revelação dos 7 selos,
o segundo selo, onde Mombrana cita a citação, ele lembra a citação de Irineu, quando ele fala do último eleito. Veja só, isto foi Irineu, cerca de 400 anos após a morte de Cristo, ele disse: quando esta última era entrar, a última era nós sabemos que é a era de Laodiceia, né? E o profeta Mombrana vem no final dessa era. Então Mombrana continua: agora isso está no concílio pré-Niceia, né? Que era um livro falando do tempo, da era da igreja, né? Vocês, companheiros aqui que leem, estudam a Escritura, e a estudam melhor dizendo, que estudam a história da Bíblia, vocês encontrarão isso no concílio pré-Niceia. E creio que está no primeiro livro, ou no segundo livro, vocês não encontrarão isso agora. Ele viu isto, falando de Irineu, ele viu isto anos atrás, ele disse: no último eleito, esse eleito, né? E nessa mesma mensagem tem outro parágrafo que ele também fala de outra maneira. Então, o que Irineu quis dizer? Quando esse último membro eleito entrar, ou seja, ele for vindicado, ele for reconhecido no corpo de Cristo, a palavra se cumprirá ali quando esse último membro eleito ele entra. Só que o que se cumpre da palavra? Toda a palavra. Vinda do Senhor, milênio, ressurreição dos mortos, arrebatamento, tudo se cumpre quando esse último membro eleito entra. Onde é que nós encontramos a grande confusão que chegou no Brasil e se alastrou ao redor de todo mundo? É que esses membros eleitos do corpo de Cristo não está falando de uma igreja natural aqui na Terra, de uma igreja de 4 paredes, feita de tijolos, não é? Onde ali tem 200, 500, 1000 pessoas. Nós temos igrejas da mensagem aí com 5.000 pessoas, até mais, né? Até mais do que isso. Só que a Bíblia não está falando desse corpo de crentes natural aqui da terra. A Bíblia está falando do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o corpo das eras da igreja, formado por 7 anjos, a saber, as 7 estrelas que foram vistas na destra de Jesus Cristo quando ele estava ali em Apocalipse, na visão de João. Então, esses 7 anjos, que são Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e, por fim, o irmão Branham, nós temos o primeiro membro, que é Paulo, que era um profeta, e nós temos o último membro eleito, que é o irmão Branham, que também é um profeta. E isso tem uma tipificação perfeita, né, nas escrituras, naquela escritura do menino que levou um cesto para alimentar a multidão, que Jesus tomou aquele cesto, fez a multiplicação dos pães e peixes, e ali naquele cesto tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então nós vemos ali que esses 5 pães e 2 peixinhos representam os 5 mensageiros que não são profetas, e os 2 peixinhos representando 2 profetas que são Paulo e o irmão Branham. Nesse corpo só tem 2 profetas. Amor e fé, né? Amor e fé. Exatamente. Então, assim, quem é o último membro eleito desse corpo? É o irmão Branham. E o irmão Branham já foi confirmado nesse corpo. Ele já foi reconhecido nesse corpo. Então não tem como a vinda, o arrebatamento, o milênio, toda a promessa da Bíblia para os últimos dias, para o tempo do fim, não tem como ela não ter acontecido, porque esse membro eleito, segundo o que o Irineu falou no dia dele, e o irmão Branham reconheceu isso como profético, né? Isso. Não tem como isso não ter acontecido. E nós temos também que procurar entender, pedir até a Deus que nos dê o discernimento, que esses nomes desses mensageiros, eles foram declarados primeiro no céu. Eles foram declarados primeiro no céu. Cada mensageiro. Nós estávamos conversando hoje sobre João Batista, lembra? Sim. Que João Batista foi reconhecido após a ceia. Tanto que o pai dele, do anjo, falou assim: você ficará mudo. E ele não tinha voz. Mas no dia que o menino nasceu, que se cumpriu o que o anjo tinha dito para ele, que o menino chamaria João, aí ele escreveu no papel: como é que você vai dar o nome? Aí perguntou para a mãe, perguntou para os colegas ali.
Aí daqui a pouco o Zacarias foi, pegou uma caneta lá, uma pena, né? E escreveu lá João. Aí então não é João, aí na mesma hora a fala voltou. Porque aquele nome que tinha sido declarado no céu, segundo Isaías 40, né? Que viria para preparar o caminho do Senhor. Sim, Isaías 40. Né? Ele citou lá, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Ele foi declarado lá por Deus. Sim. Mas o nome dele não tinha sido dado. Por quê? Porque ele não havia nascido. Sim. O tempo ainda não... Né? Ele não havia se materializado. Sim. Por isso que não podia ser declarado antes do nascimento. Como também o irmão Brana não poderia ser declarado antes do nascimento. Mas, porém, estava prometido em Malaquias 4, 5, 6, que viria um profeta. E através esse profeta restauraria todas as coisas. Mas foi dito o nome dele lá? Não, mas foi declarado no céu por Deus. Sim. E quando se nasce o William Marrom Brana, ali se cumpriu a palavra. Porque ele se materializou. Né? Primeiro começa no céu, né? Primeiro começa no céu, tudo começa no céu. Começa no céu, E o momento é assim, que quando Jesus, os 3 mensageiros chegaram diante de Abraão, ele falou assim, era Jesus Cristo ali. Mas poderia chamar ele de Jesus Cristo? Não, porque ele não tinha sido declarado na terra. Mas após o seu nascimento, aí sim nós falamos, não, é o Senhor Jesus Cristo aquele ali. O anjo vem com a Maria e diz, e porão o nome, né? Jesus. Jesus. Salvador do E, né? Aí, quando nasceu, foi batizado, né? Que o catolicismo usa o batismo, né? O catolicismo vai lá e batiza lá, joga um pouquinho de água na cabeça. Inclusive, tem um caso que que foi um padre prometeu ir lá na aldeia, né? Batizar todo mundo. Aí todo mundo ficou em expectativa, né? Do batismo. E esperando os índiozinhos, todo mundo alegre. Aí vai um pregador, antes do padre chegar, vai um pregador lá e prega o batismo por imersão, né? Fundar na água. Aí o engraçado é que o padre, quando chegou, todo mundo na expectativa, porque sabia que o pregador tinha pregado por batismo da imersão. Quer dizer, estava esperando, né? Vamos todo mundo para o rio, e ali vamos ser imergidos no rio, glória a Deus, e os índiozinhos estão satisfeitos. E o chefe esperando naquela grandiosa, aí vem o padre com uma bacinha desse tamanho assim. Aí o chefe lá disse, mas peraí, nem o menor índio vai caber aí nessa. Nem o menor índio vai caber aí nessa cunhazinha. Nem o menor que nós temos aqui, cabe aí. Não cabe aí nessa cunhazinha aí. E essa visão, né, do último eleito, né? Sim. Isso aí entrou aqui no Brasil já deturpadamente, né? Sim. Um entendimento, né? Então nós vimos que se nós estamos esperando o último eleito, todo dia nascem crianças. Nascem crianças diariamente. Deus teria que cerrar as madres para que o último eleito viesse e nós o reconheceríamos. Sim, porque estamos esperando o último eleito. Porque ele tem que nascer. Tem que nascer. Crescer. Tem que crescer. E ser declarado. Ser declarado. Aí nós vamos reconhecer, na última elite chegou. Humanamente falando. Humanamente. Então, até fora de contexto isso. Não tem como você tentar esperar o último elite. Todo dia nasce criança, morre criança, nasce criança. Olha quantas crianças nasceram em 1 minuto, 2 minutos. Esses instantes que nós estamos conversando aqui. Olha no mundo quantas crianças não nasceram. Então, essa visão de último eleito não bate com as escrituras. Não vai. É totalmente fora de foco, assim, da palavra. Mas se eles pegam o último eleito como o corpo de Cristo, sim, dado aos mensageiros, essa linha do mensageiro, né? sim. Aí eles vão ver que é o último eleito. Tanto que, quando Deus chamou o irmão Brana para pregar as 7 eras da igreja, ele falou assim, busca os nomes. Sim. E o irmão Brana buscou o nome, e foi por tudo que é lugar, buscando o nome fulano de tal, Beltrano, viu os ministérios de cada um. E após ele ter todo o conhecimento de Paulo, de Columba, de Irineu, de Martim, de Lutero, de Wesley, é que ele foi pregar as 7 eras. Ele não pregou antes, sem ter o total conhecimento desse mensageiro. E quando ele prega, ele vai colocar lá
seis anjos, né? Colocou as 7 eras, colocou um anjo para cada uma. Mas quando chegou no nome dele, que seria o último, ele foi e botou Elias, né? Elias. Mas o anjo desceu, olha só o anjo, né? O anjo desceu, né? O anjo desceu diante da multidão, apagou o nome Elias e colocou 7 letras. Quer dizer, fez questão de confirmar dele com o sobrenatural. Que tinha que ser um nome declarado. Sim. Tinha que ser um nome declarado. E ele chegou e fez questão, não, são os nomes, são os membros do corpo eleitos que estavam predestinados para essa última era. Aqui está eles. Pronto, aí o Mombrana ficou, né, deixou muito o povo discernir isso. Isso é o Espírito Santo. O Mombrana nos explicou isso. Né? Sim. Deixa eu ler um trecho aqui que eu achei interessante dentro desse assunto aí do último eleito. Mombrana diz assim, continuando na mesma mensagem, a revelação dos 7 selos, segundo selo, logo depois do que Irineu disse, né, que ele cita aqui. Mombrana diz assim, as pessoas pensam que eleição é algo que tem sido inventado ultimamente. Esse é um dos ensinamentos mais antigos que nós temos. Eleição e chamada. É um assunto muito antigo. Aí Mombrana diz assim, e então Irineu, certamente verdadeiro estudante da Escritura, sempre creu na eleição. Por isso que Irineu citou isso. Sim, né? Ele cria na eleição. E Mombrana continua. E então Irineu foi um dos anjos das eras da igreja. Como vimos enquanto estudamos, nós cremos naturalmente agora. Todos eles eram mistérios. Eles todos estão escondidos exatamente aqui nestes selos. O Mombrana está falando que eram mistérios, porque não era reconhecido o nome desses 7 anjos antes do Mombrana pregar as 7 eras da igreja. Esses nomes só foram reconhecidos, né? Só foram declarados exatamente quando o Mombrana prega as 7 eras da igreja. Ele dá nome a cada mensageiro, a cada estrela daquela que são os mensageiros de Deus. Aí Mombrana diz assim, veja você, e eles devem ser revelados nos últimos dias. Olha aí. Começaram com Paulo, tá vendo? Mombrana dando os nomes. Já está declarando aí que eram os nomes. Exatamente. E Irineu, e Martim, e assim por diante, até chegar à última era. Então, nós poderíamos fazer uma pergunta aqui para aqueles que ainda têm dúvida sobre isso, né? Sobre o último eleito. Ora, até chegar à última era. Quem é o mensageiro que é declarado na última era, como o irmão Carlinhos acabou de falar aqui? É o irmão Brana. Então, o último membro eleito declarado no corpo de Cristo é o irmão Brana. Então, se o irmão Brana já foi declarado, ora, então onde está o arrebatamento? O que aconteceu? Será que as pessoas não estão com o foco errado? Não estão com a visão errada? Porque esse último membro eleito, isso era uma promessa da Escritura, isso era uma promessa da palavra. Quando esse membro eleito se manifestasse, o rapto aconteceria. O cumprimento das Escrituras. Se a pessoa que está ouvindo, né, tiver dúvida, é só pegar a mensagem Almas Encarceradas hoje, do parágrafo 139 até o 154. Repete, irmão. Parágrafo, mensagem? Mensagem Almas Encarceradas hoje, sim. Parágrafo 139 até o 140, até o 154. Sim. Ele vai ver ali falando justamente do último eleito. Que quando esse último eleito, que esse último eleito entra, o anjo desce. Mas assim, claramente, quando esse último eleito é declarado na terra, o anjo pega o livro e desce. Para quê que ele desce? Para revelar aos seus, que é revelado ao último eleito. Tremendo. Assim que a palavra. Essa parte aí eu me lembro também que ele fala também na mensagem a brecha, intervalo. Eu não me lembro o parágrafo, mas ele fala na mensagem intervalo também. Quando o anjo forte desce, o anjo forte e o 7º anjo.
a ligação que eles têm um com o outro. Sim. Né? Que não são a mesma coisa, né? Muitas pessoas podem confundir que o sétimo anjo e o anjo forte são a mesma coisa. Não, o anjo forte é Cristo. O sétimo anjo é o profeta que está de pé sobre a terra. O anjo forte, né? Lá na Escritura, quando João estava ali, e Jesus, ele viu Jesus, né? Ele viu Jesus, e então quando ele olha para Jesus assim, que ele viu uma pomba descendo, identificando o ministério de Jesus ali na terra. Sim. Ele falou assim, não, aqui está este homem, dando boas-vindas a Jesus Cristo na terra. E o Umbanda, ele cita isso na brecha, né? Acho que, se não me engano, na de Goiânia, é 29, se não me engano, de Goiânia. 25. A primeira, 25? 25. Então é 39 na outra, na segunda versão. Ele fala assim, e da mesma forma que João Batista estava na terra para dar boas-vindas a Jesus Cristo, assim também estará o anjo, com letra minúscula, que é um homem, na terra para dar boas-vindas a Jesus Cristo. Umbanda disse assim como foi nos dias, né, de João Batista, né? Sim, sim. Aquela voz, né, diante da multidão, Umbanda estava batizando a 17ª pessoa. Aí a voz disse, né, assim como João Batista precursou a primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a segunda vinda. Pronto. Né? Mostrando que esse anjo forte estaria aqui, no dia do sétimo anjo terreno na terra. Se Jesus não veio ainda, então eu tenho que buscar um profeta na terra. Sim, tem que buscar um profeta. Se ele ainda não veio, se não se cumpriu as escrituras ainda, baseado em tudo que nós já lemos, tudo que nós aprendemos, baseado na palavra, baseado nos fatos, no conhecimento, na ciência, os anjos descendo no pentágono, sinais no céu, no céu, na terra. Quer dizer, se ele não veio ainda, então eu tenho que buscar, ficar de olhos abertos para ver esse profeta que vai fazer essas coisas. Sim. Porque senão, se não aconteceu no ministério do irmão Brana, o irmão Brana não era o profeta. Eu estou guardando o sétimo aí. Não é? Então não foi o sétimo. Não foi o sétimo. Que veio para revelar. Aí eu tenho que pegar as mensagens e rasgar da fogo. E começar a buscar Malaquias 4, 5, 6, não se cumpriu. Sim, não se cumpriu. E o selo não foram abertos? O selo também não foi aberto. Tudo é uma ligação, né? Porque se o profeta não veio, o livro aberto não desceu. Né? Porque o anjo forte vem e entrega o livro aberto na mão do homem. E quem abre o selo? Né? Então, não é o cordeiro? É o cordeiro. Se um selo foi aberto, o cordeiro. O que as pessoas confundem, segundo tem Apocalipse capítulo 5, sim, que quando o selo, o livro estava fechado, o cordeiro vem e pega o livro da mão de Deus, né? Sim. O número fala que é símbolo, né? Simbologia, exatamente. E quando ele pega o livro ali, quem é digno? Em Apocalipse 5. Sim. Quem é digno de tomar o livro? Aí Jesus se apresenta aqui, o cordeiro, digno de tomar o livro e abri-lo. Sim. Ele pega o livro, diz o profeta Nombrana. Você vai ver isso na mensagem Almas e Carceradas. Desses parágrafos que eu te falei, que eu acabei de falar. O Nombrana, ele pega o livro, senta no trono e começa a abrir o livro. Eu deixei tudo para vocês aqui. E começa a abrir o livro. Quando ele começa a abrir o livro, aí quando chega no final, você vai ver lá em Apocalipse 6, ele já pega. Por quê? Aí quando ele pega o livro que ele começa a abrir, aí quando entra o último mensageiro, aí o irmão pergunta assim, e quando termina? Aí o mandamento responde, quando esse último nome for declarado na terra. Sim. Aí desce na Apocalipse 6. Aí pula para o Apocalipse capítulo 6. Que o selo começou a revelar, sendo revelado. É muito simples. Sim. O que falta, né, Gilberto, é as pessoas lerem as mensagens. Exato. É buscar isso na palavra, não ficar aí eu ouvi. Ouvindo. Né, como aquele camarada, um velho passa correndo, todo mundo corre atrás. Não sabe quem está correndo. Sentido, né? Verdade. Sabe quem está correndo? Sim. Não, você tem que saber. Você, quando você correr atrás de uma. Vai sabendo, você está correndo de algo. Agora você não sabe, aí o cara para, você para. A pessoa para, você para.
Não, você tem que saber porque você está correndo. Você tem que saber por que o cara parou. É isso que está faltando hoje. E o diabo, como especialista, né, em enganar as pessoas, e ele, para enganar, a quem ele engana? Aqueles que não estudam as mensagens. Foi até o que nós conversamos hoje pela manhã, né, cara? Quem não lê, ele se torna escravo de quem lê. Pronto. Então, ele fica sujeito a todo instante. Não, o que aquela pessoa digitar ali, ele afirma, confirma, mas ele mesmo não procura nas escrituras, não procura dentro da mensagem, para ver se realmente é aquilo ali que realmente o profeta diz. E o irmão Bento diz assim, ó, que um cego precisa de um guia. Sim, sim. E se o guia for cego também? Aí o que acontece? Ambos cairão no buraco. Aí, e por isso que entra a emoção, os espetáculos públicos hoje, o reality show, né, das igrejas hoje no mundo, achando que estão salvos. Mas eles estão com o espírito aonde? Como diz o profeta irmão Branham, eles estão com o espírito no primeiro estágio humano, que é a carne, no segundo estágio, que é o espírito, na mente, mas a alma deles estão totalmente vazia de Deus. Mas eles têm o Espírito Santo aí na pele para poder não roubar, não beber, não prostituir, não fazer isso. Eles têm o Espírito Santo para isso. Mas quando se trata de reino do céu, de eternidade, que é a alma, eles não têm o Espírito Santo na alma. Por isso não reconhecem a palavra. Porque quando essa palavra vem na alma, é como veio na vida de Pedro. É a revelação. E Jesus imediatamente sela aquela pessoa. Pronto, a alma veio na alma. Pedro, quando falou assim, aí Jesus olhou para Pedro e disse assim, ó, não te revelou, ó, nem carne, nem sangue. E nem sangue, ó, foi algo nem humano, o corpo, né? nem o espírito. Participação. Tá vendo? Sim. Porque o sangue é vida, né? Não teve nenhuma participação humana. Mas ele falou assim, mas meu Pai, que está no céu, te revelou isso. E sobre isso, que o meu Pai te revelou, foi na alma, no terceiro estágio do corpo. Eu edificarei minha igreja e Satanás não prevalecerá contra ela. Então, quando a revelação chega a um homem, não importa o que aconteça, mesmo que ele fale, que como Pedro caiu, como Abraão caiu, negou a própria esposa, entregou a própria esposa para outro homem possuir, mas porém ele tinha a revelação de quem era Deus. Ele tinha isso na alma. Pedro mesmo, né, cara? Após ele ter essa experiência, né, Jesus foi e falou para ele, Pedro, quando tu te converteres, confirma isso para os teus irmãos. Ele já tinha passado por essa experiência de Cristo, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Mas ele ainda precisava né, de algo, né? E precisa confirma isso para os teus irmãos, quando tu te converteres. Aí lá na frente, lá no Atos dos Apóstolos, né? Ele vai e prega ali para a multidão de pessoas, 3.000 almas, confirmando aquilo que ele já tinha, que Jesus havia dito para ele lá atrás. E que a revelação tinha mostrado para ele. Ele estava se posicionando na revelação que ele tinha recebido lá atrás. E você veja bem a necessidade de crer no homem. Quando Deus chamou Pedro, ele chamou os 12 apóstolos, mas ele deu um ministério a Pedro. O ministério foi dado a Pedro. Era Pedro que orava pelos enfermos para ser curado. Era Pedro que aquela menina, né, que foi morta ali, eu não lembro o nome dela, eles colocaram ela num caixão e ficaram esperando Pedro chegar para que Pedro ressuscitasse ela. Aí o irmão diz assim, Pedro tinha o ministério, ele tinha a revelação. Essa revelação, quando é dada ao homem diretamente de Deus, Deus trata com aquele homem. E eu simplesmente vou crer naquele homem. É como se eu tivesse, é o próprio Deus, como foi dito do Gilberto naquele início, que a revelação, que você disse aquela palavra bonita que eu gostei muito, que agora está fugindo agora da minha mente, que aquele homem, quando ele recebe a revelação da palavra, ele recebe a revelação da palavra, Deus então trata com ele. É assim que Deus chamou o irmão Branham, ele falou assim, ó, faça com que a pessoa crê em você. É difícil. Aí teve aquela menininha que o irmão Branham falou assim, viu a menininha lá,
doente, o Mombrana condoeu. Falou assim, se eu fosse Deus, eu curaria essa menina. Mombrana falando. Aí a voz falou pro Mombrana assim, eu estou esperando o Olha que só. você vai fazer. Olha só. Tá vendo, Tê? É como se fosse, falando assim, né, não querendo, mas assim, é como se fosse assim, como se o Mombrana, ele quisesse assim, não, eu vou passar, eu não vou usar um termo assim, mas assim, eu vou passar a responsabilidade, vamos falar de responsabilidade para Deus. Mas ele, sendo um homem chamado para aquele ministério, Deus passou de volta para ele e falou assim, não é minha. Eu te chamei para isso. Para isso, é. É sua. Eu estou esperando você ver o que você vai fazer. A Gambá, né? Coisa, a Gambá né, ficou lá o dia todo, né? Gambá também. Ali tinha casa do Mombrana, né? Sim. E o Mombrana ficou sem entender, né? Por que, né, que ele mostrava ali, né? Ela estava ali ferida. Mas aí o Mombrana foi, orou por ela. O Espírito Santo falou, não, ela está como uma dama. Uma dama, né? Isso. Né? Quer dizer, o profeta Elias, ele é enviado para nós. Eis que eu vos envio, né? Foi até falado hoje. Ele é enviado para nós. Para nós. Né? Ele é enviado, eis que eu vos envio. Né? Então ele é enviado para você, para nós. E o Mombrana, baseado nisso, ele cita assim, que a palavra seja pregada a toda criatura, não é? Sim, a toda criatura. Ele cita a criatura, a Gambá. Ele sim. cita a criatura, o boi. Sim, o boi que ele começou com. Interessante. Criaturas. Está dentro da mensagem. São criaturas. Ele cita que todo o evangelho seria pregado. E quando chegasse, se cumprisse, veio o fim. O peixinho, né? O peixinho também. Né? Né? Aqueles marimbondos, né? Vespas, né? Que queriam atacar ele também. Vários, né? Atacar, cobriram o corpo dele. Né? Cobriram, ele está sem camisa. Então, mostrando que toda criatura estava ali, sujeitando ali. Agora, foi... A Deus ali. Né? Agora foi citado, eu até separei um parágrafo aqui, o irmão Carlinhos citou aqui, sobre as pessoas, por que toda essa confusão com a vinda, com o arrebatamento, as pessoas estão esperando para o futuro a vinda de Jesus Cristo quando isso já está no passado. As pessoas estão esperando o arrebatamento acontecer com milhares de pessoas ao mesmo tempo, quando isso aconteceu com um homem. Né? E por aí vai, a ressurreição de mortos acontecer com milhares de pessoas saindo das covas, né? E não vou entrar nessa questão agora, podemos até entrar depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que essa confusão toda está acontecendo? Porque as pessoas não estão lendo as mensagens. Nós temos relatos de pessoas que não leem a mensagem porque elas confiam na pregação que vem do púlpito do seu pastor. Sim. É um erro. É um grande erro. E se esse pastor, ele não tiver, aí é como o irmão Carlinhos falou aqui, ele não teve a experiência que Pedro teve, porque essa experiência que Pedro teve, ela não é uma experiência para Pedro. Quando se trata da experiência, é para todos nós, essa experiência da revelação. Então, esse pastor, se ele não tem a experiência que Pedro teve, ele vai pregar essas mensagens, não é? Nos seus púlpitos, ele vai estar pregando a mensagem no púlpito, porém interpretando a mensagem a bel prazer. E aí ele vai desencaminhar, ele vai desviar daquilo, do foco que é o Espírito Santo, a unção de Deus, e vai guiar o povo ao inferno. Vai guiar o povo à cegueira, não é? E aí o irmão Mombrana, nós estamos falando aqui de estudar, né, de ler a mensagem. Há uma necessidade muito grande das pessoas lerem a mensagem, especialmente no século que nós estamos vivendo. As pessoas estão deixando de ler. E por que elas deixam de ler? Porque elas estão confiando num homem que está lá no púlpito, que ele não teve a experiência que Pedro teve, a experiência da revelação. Mas o profeta, o nosso profeta, o profeta que muitos dizem que é o meu profeta, o Mombrana é o meu profeta. Então nós devemos ler a mensagem, porque o irmão Mombrana disse que nós deveríamos estudar isso aqui, como foi falado aqui. Aqui, ó, na mensagem à brecha, parágrafo 64, mensagem à brecha, né? Parágrafo 64, o irmão Mombrana diz assim, ó, quando ele foi começar a pregar sobre os selos, ele pregou o intervalo, né, que é a brecha. Ele pregou essa mensagem antes dos selos. E aí ele começou a ver que as pessoas, enquanto ele estava pregando, as pessoas estavam anotando com pedaços de papel, com caderninhos,
né, com a caneta, anotando tudo que ele estava, as escrituras que ele estava falando, as coisas que ele estava citando da Bíblia. Eles estavam anotando. E o Mombrano diz assim, ó: vejo que muitos estão escrevendo, têm tomado seus livros e estão anotando as escrituras, marcando-as em suas Bíblias para uma oportunidade. Assim está bem. Eu gosto que vocês façam isto. E então vão para casa e estudem. Olha o conselho do profeta aí, que nós estamos acabando de falar aqui. Né? Por que o povo na mensagem está confuso sobre a vinda de Cristo? Por que eles estão confusos sobre o arrebatamento? Por que eles estão confusos sobre o milênio? Porque eles não estão lendo a mensagem. Eles estão confiando num homem que não teve a experiência com a mensagem. Então, o Mombrano diz assim, então vão para casa, e estudem. Vem. E se você mesmo estudar isto, então você entenderá melhor. Vem, simplesmente estude e peça a Deus para te ajudar a compreender. E então, às sim, vezes, né, irmão? Pode falar nessa linha mesmo. As pessoas, ela ouve a pregação, ouve a mensagem, sim, ouve, né, o que está sendo pregado, falado, né? Só em vez de elas irem consultar o Espírito Santo no seu quartinho secreto, que a Bíblia diz, entra no teu quarto secreto e eu falarei contigo, ela vai e consulta a liderança, consulta o seu pastor, e ela não dá tempo para que o Espírito Santo venha e trabalhe com ela na revelação da palavra, abra o entendimento dela. Ela não dá tempo para isso. sim. Entendeu? Então é preciso que as pessoas recebam isso e elas entram em secreto, como a Bíblia diz, entram no teu quarto secreto ali, e a Bíblia diz, ali eu falarei contigo ali. Né? A sós com Deus. É o a sós com Deus. Nós temos que, cada um de nós tem um a sós com Deus. Né? E ali ele fala, ele vai aprender. E o profeta disse, que uma menina chegou perto do Mombrano, o senhor poderia orar por mim para que eu possa passar de ano? Aí o Mombrano perguntou assim, você estudou? Você estudou, minha filha? Se você estudou, eu vou orar por você e você vai passar. Mas se ela não tiver estudado, vai esperar em Deus? Que venha? Não, Deus é um ser que gosta de despertar a curiosidade das pessoas. Ele gosta de chamar a atenção das pessoas. Por isso que ele falava por parábolas. É um rabino, né? Porque ele queria ver o interesse das pessoas. Então, quando ele citava algo por parábola, ele queria que as pessoas voltassem a ele, como os discípulos voltaram, e perguntaram por que fala a nós a eles por parábolas e a nós abertamente. Aí ele fala numa voz dada a conhecer o reino de Deus. Porque ele havia interesse neles. Então Deus, o que ele exige de nós é que nós tenhamos interesse na palavra, interesse nas escrituras, estudar, porque não tem como você passar de ano se você não estuda. Se você espera passar de ano rebelde, indo uma vez na semana na igreja, ou duas, você não tem como você passar. Mas se você pegar a escritura como foi lido, esse parágrafo é a brecha, né? A mensagem a brecha 64. Né? A mensagem a brecha 64, como diz ali. Leia e estude em casa que você vai entender até melhor. Exato. E muitos lideranças hoje nos diz que uma ovelha não pode conhecer mais do que o seu pastor. Então você está indo contra esse parágrafo. Contra o que o Mombrano disse. Se o Mombrano mesmo disse que você entende melhor, quer dizer, melhor do que ele estava falando ali, então isso significa que se você estudar, você vai chegar no mesmo nível do profeta. Sim, que é o mesmo galardão. O mesmo galardão do profeta. profeta. E é promessa bíblica. E é promessa bíblica. Exatamente. E você não vai estar fora da palavra. Sim. É isso que nós estamos precisando aprender e assumir o nosso papel dentro dessa mensagem como crente na palavra, não crente no homem. Sim. Se você ficar crendo num homem, você vai se perder. Ele vai te levar para o buraco. Porque, e se ele te representa, e o Mombrano disse uma coisa muito tremenda, se você está confiando no seu pastor, se o seu pastor não subir, se o seu pastor não sobe, como disse o irmão a mim uma vez, né? Eu preciso de um pastor para me representar. Mas se aquele pastor morre, quem vai te apresentar? Ou ele não chega lá, né? Ele não chega. Ele não vai chegar lá, Ele vai estar lá. que provavelmente não vai chegar.
Porque o galardão dos pastores hoje em dia está aqui na terra. São os galardões que eles têm. Seus automóveis de luxo, seus casarões, seu dinheiro no banco. Enquanto ovelhas estão lá dentro da igreja dele, passando necessidade, que eu conheço. E ele gastando milhões e milhões. E o Mombrana condenou. O Mombrana disse assim, ó, se você está preocupado com rápido, por que vocês estão construindo grandes catedrais? Enquanto há missionários na África que não tem nem roupa para vestir. Então observe essas coisas, que vocês verão que Deus tem algo maior do que você tem entendimento nesse momento. Não é, Mosberto? Amém. É verdade. Isso é muito importante. Irmão, eu acho que daqui a pouco a gente vai terminar aqui essa conversa, mas eu queria ainda falar um pouquinho sobre... a gente ouve muito, né, a questão do homem, por exemplo. Nós já ouvimos muito pastores, né, homens que pregam essa mensagem, né, e dizem que a igreja precisa dele. A igreja, sem ele ela não vai, sem ele ela não sobe. Né? E eu vejo que isso não combina com a mensagem. Não. Isso não combina com a mensagem. E aí o irmão Carlinhos falou aqui sobre só citou a palavra representação, e eu queria ler aqui, depois nós vamos fazer esse comentário final aqui, né? Foi muito bom tudo que nós conversamos aqui, para a gente finalizar essa conversa em um outro podcast, né, que nós vamos estar trazendo aí no nosso canal. A gente vai colocar outros assuntos, né, e assuntos até, creio que Deus nos dará a direção de tudo, né? Nós não queremos fazer nada engessado, queremos realmente ter uma conversa livre, aberta, deixar Deus nos guiar, e para que isso possa servir de ajuda para alguém que possa ouvir e se interessar lá, ir lá estudar a mensagem e aprender com o Espírito Santo, né? Mas eu queria ler aqui um parágrafo na mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, Mombrana falando sobre representação. Qual é a representação que nós temos que ter hoje? O que é a verdadeira representação? Mombrana diz assim, ó: ele assopraria e os condenaria. Ele condenaria toda a denominação. Ele está falando do que é ser um verdadeiro, a maneira de um verdadeiro profeta. Ó, ele assopraria e os condenaria. Ele condenaria toda a denominação, porque nenhuma delas foi construída sobre a palavra. Eu não posso encontrar nenhuma delas, e tão logo quanto eles denominam, eles estão contra a palavra de imediato. Olha aí. Assim como pode um profeta, assim como pode um profeta abençoar o que a palavra condena? Mombrana perguntando, como pode um profeta abençoar o que a palavra condena? Embora ele não queira ferir seu irmão, não obstante, ele tem que fazê-lo, porque ele é um profeta. É verdade. E ele é a representação, olha aí, ó, da verdadeira palavra de Deus. Olha quem representa a palavra de Deus. Então, vamos terminar. Olha o peso, né? É o peso. Pode comentar, é o peso. Olha aqui, ó. E não move dela em nenhum caminho de maneira alguma. Preceito sobre preceito, linha sobre linha, vem o que eu quero dizer? A maneira de um verdadeiro profeta. Então, quando um homem, quando eu leio esse parágrafo e vejo homens, né, assim chamados pastores, que sobem no púlpito e apontam para a igreja e dizem, vocês não irão sem mim, ele está se colocando no lugar de um profeta que ele não é. E para ser, ele teria que trazer as obras maiores, como Mombrana trouxe, ele teria que trazer as revelações que Mombrana trouxe, ele teria que
cumprir o mesmo ministério que o Mombrana cumpriu. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, irmão? E nenhum deles, você pode ver, né, irmão? Você leu aí, você comentou. Nenhum deles produziram o que o profeta produziu, até hoje. Né? Desde o profeta, nenhum deles, por quê? O Mombrana era o único homem, era o único homem escolhido por Deus para trazer essa mensagem. Sim. Então eles começam a criar meios, quinto de Efésios, né? Eles jogam esse quinto de Efésios para eles, para o grupo deles, hoje. E o quinto de Efésios, a gente sabe que Deus deu para apóstolos, doutores, só aqueles mensageiros, eles estavam dentro desse quinto de Efésios. Sim. Então eles tomam responsabilidades, coisas que não é para eles tomarem. É um peso muito grande para eles. E eles não dão conta disso. Né? Tanto que eles não produzem nem por cento que o profeta produziu no dia do profeta. Então, se eles dizem que eles têm, que eles têm o quinto de Efésios aqui no ministério deles, eles teriam que produzir o mesmo que o profeta produziu, como você disse aí. Sim. Né? Esse poder da palavra falada, esse poder criativo, né? E tantas coisas que o profeta produziu aqui, que hoje nenhum desses pastores tem produzido. Nenhum deles. Viu? Então, eu vejo assim, está fora da palavra, estão fora do quadro bíblico e o quadro que o profeta trouxe na mensagem durante que ele trouxe aqui na Terra. Sim. Eu acredito que a gente vai terminar agora, eu vou dar minha última baseada nisso aí, que o Alexandre falou, né? Mombrana disse que quando Nicodemos chegou a ele, Nicodemos falou assim: bom mestre. Né? O mestre é aquele que, né? Ensina. Sim. Só que o Mombrana diz assim, que Jesus, em outras palavras, disse a ele: não, eu não sou mestre, eu aqui sou um cordeiro. O Mombrana diz isso: eu estou aqui como um cordeiro. Aí o Mombrana fala assim: o mestre virá depois. O que ele estava falando? Que o mestre, ele no natural ali, ele não se pôs como mestre. Sim. Mas ele colocou o Espírito Santo como mestre. Sim. E esse Espírito Santo, dentro dos mensageiros, dos 7 mensageiros, ele agiria como pastor, ele agiria como doutor, como mestre, evangelista e profeta. Sim. Ele estava dando lugar, quando ele fala isso, ele está dizendo assim: não é o homem, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nesses mensageiros, cumprindo o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós temos que ler as mensagens, nós temos que ler a palavra para nós vermos. Por que eu sei disso? Porque eu li. Sim. Por que eu sei, nós sabemos dessas coisas? Porque nós estudamos. Verdade. Então, se você também quer passar de ano, então vamos estudar. Vamos estudar as mensagens. Muito bom. Deus abençoe, irmãos. Que bom a gente ter essa conversa aqui. E aí, futuramente, aí nós vamos ter outras, né? Sim. Deus abençoe. Deus abençoe. Cada ouvinte. Fechamos aqui então.